A maldição da lua cheia. Na pequena vila de Montenegro, cercada por densas florestas e montanhas, as noites de lua cheia eram sempre envoltas em silêncio e medo. Os moradores trancavam suas portas e janelas, e ninguém ousava sair de casa após o pôr do sol. Diziam que uma maldição assombrava a região, e que um lobisomem vagava pelas sombras, caçando aqueles que ousavam desafiar a escuridão. Pedro, um jovem caçador, sempre duvidou dessas histórias. Para ele, eram apenas lendas inventadas para assustar crianças. Certa noite, durante uma lua cheia, ele decidiu provar que tudo não passava de superstição. Armado com seu rifle e uma lanterna, ele entrou na floresta, determinado a caçar o suposto lobisomem. A floresta estava estranhamente silenciosa, sem os habituais sons de animais noturnos. O vento soprava frio, e a luz da lua projetava sombras que pareciam se mover por conta própria. Pedro sentiu um calafrio, mas continuou avançando, determinado a não ceder ao medo. De repente, ele ouviu um uivo distante, seguido por um rugido gutural que ecoou pelas árvores. Seu coração acelerou, mas ele se manteve firme. "É só um lobo", murmurou para si mesmo, tentando se convencer. Mas, à medida que se aproximava da fonte do som, algo parecia errado. No meio de uma clareira, ele viu uma figura enorme, agachada sobre algo no chão. Era muito maior que um lobo, com pelos escuros e olhos que brilhavam como brasas. A criatura levantou a cabeça, e Pedro congelou. Era um lobisomem. Suas mandíbulas poderosas estavam manchadas de sangue, e seus dentes afiados reluziam à luz da lua. A criatura o avistou e soltou um rosnado baixo, preparando-se para atacar. Pedro levantou seu rifle, mas suas mãos tremiam tanto que ele mal conseguia mirar. Antes que pudesse atirar, o lobisomem pulou em sua direção com uma velocidade assustadora. O rifle foi arrancado de suas mãos, e Pedro caiu no chão, desesperado. Ele esperava sentir as garras rasgando sua carne, mas, em vez disso, ouviu um gemido de dor. Quando abriu os olhos, viu o lobisomem recuando, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. A criatura cambaleou, e então, diante dos olhos incrédulos de Pedro, começou a se transformar. Os pelos desapareceram, o corpo encolheu, e em poucos segundos, onde antes estava um monstro, agora havia um homem. Era o velho Gabriel, um morador da vila conhecido por seu temperamento recluso e misterioso. Ele olhou para Pedro com olhos cheios de tristeza e culpa. "Você não devia ter vindo", disse, sua voz rouca e cansada. "Agora, você sabe o segredo que carrego, e a maldição não perdoa ninguém." Pedro tentou falar, mas as palavras não saíram. Ele sentiu uma dor aguda em seu peito, como se algo estivesse queimando por dentro. Olhou para suas mãos e viu que suas unhas estavam crescendo, transformando-se em garras. Seu corpo começou a doer, seus ossos se quebrando e se remodelando. Ele gritou, mas o som se transformou em um uivo. Quando a transformação terminou, Pedro já não era mais humano. Ele sentiu o cheiro de sangue no ar, e uma fome insuportável tomou conta dele. A lua cheia brilhava acima, e ele sabia que não havia volta. A maldição o havia alcançado. Na manhã seguinte, os moradores de Montenegro encontraram rastros de sangue na floresta e restos de animais espalhados pela clareira. Pedro nunca mais foi visto, mas, nas noites de lua cheia, um novo uivo ecoa pelas montanhas, mais triste e solitário do que nunca.